Time Inglês Boutique. Maria casou. Nesse vídeo vou explicar para vocês o uso da partícula C, que em português tem sido negligenciada em todos os níveis, tanto na mídia falada, na mídia escrita, televisão. Pessoas estão deixando de utilizar esse C, o que causa, na nossa língua no caso, causa confusão na hora de você entender uma segunda língua, no caso o inglês, que a utiliza frequentemente. Não tem como não utilizá-la quando você tem que expressar certas ideias. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, onde essa partícula C é utilizada em inglês e comparando com o seu uso em português. Vejamos aqui. Ela se feriu. Ela se feriu. Eles se feriram. Eles se feriram. E eles se feriram. Observem que, para cada caso desse aqui, eu botei uma cor diferente, porque um contexto aqui, o sentido vai ser diferente para cada uma delas. Por exemplo, no primeiro caso, ela se feriu num acidente. Ou seja, o acidente causou esse ferimento. No segundo, ela se feriu, foi de propósito, como quase que um ato masoquista. A pessoa se feriu propositadamente. No terceiro, eles se feriram um ao outro, ou seja, duas pessoas estavam envolvidas. Um feriu o outro e o outro feriu um. No quarto caso, eles se feriram uns aos outros. Havia várias pessoas envolvidas nesse evento. E no último, o quinto, eles se feriram a si próprios, ou seja, autoflagelo. Ok? Então vamos ver agora cada caso independentemente para vermos como utilizar o inglês ao queremos expressar essas ideias. Ok? Vamos lá. No primeiro caso aqui, ela se feriu num acidente. Todas as vezes que a pessoa contrai alguma coisa, muda seu estado de um jeito para outro, quando você contrai algo, você usa o verbo to get. Então aqui no caso, she got hurt in an accident. Ou seja, ela feriu-se no acidente, ou se feriu no acidente. Ok? Como she got married, she got happy. Ela contrai ou fica, no caso se torna. Ok? Então, ela se casou, ela se estressou ou estressou-se. No primeiro, ela se casou ou casou-se. E ela se cansou ou cansou-se. Em português, muitas pessoas têm falado ela casou, ela estressou, ela cansou, quando na verdade deveríamos falar ela cansou-se ou se cansou, ela estressou-se ou se estressou, e ela cansou-se ou se cansou. Isso acaba causando uma certa confusão em inglês. Tem gente que fala she married. Tudo bem, mas she married quem? Ela desposou alguém. No caso, ela se casou, seria she got married, ou seja, contraiu o matrimônio, tornou-se casada. No caso, ela se estressou, ou tornou-se estressada, she got stressed out, ou seja, contraiu um stress que ela não tinha anteriormente. Ela estava bem, contraiu esse stress, ela ficou estressada, ou estressou-se. Então, she got stressed out. E ela se cansou, ela estava bem, mas alguma coisa a tornou cansada. Então, she got tired. Então, she got married, she got stressed out, she got tired. São exemplos desse C na nossa língua que nós não temos utilizado. Prestem bem atenção. Para falarmos bem uma segunda língua, temos que entender a nossa, para entender o sentido que é posto no discurso. Ok? Esse C aqui, no caso, não é uma questão reflexiva. Não é que eu tenha casado comigo mesmo. Eu tornei-me casado. Ok? Como eu não me estressei a mim mesmo, eu tornei-me estressado. Eu não cansei a mim mesmo, eu tornei-me cansado. Então, got, no caso get, o got no passado, she got married, she got stressed out, she got tired. No segundo caso aqui, ela se feriu de propósito, não foi como no anterior. No primeiro foi um acidente. Aqui ela se feriu de propósito, ou seja, a si própria. Então, she hurt herself on purpose. She hurt herself on purpose quer dizer, ela feriu-se a si mesma, ela feriu-se de propósito. Outros exemplos desse reflexivo seria, por exemplo, ela se tocou, ela se viu e ela se imaginou. No primeiro caso aqui, se tocou, she touched herself, ou seja, ela não tornou-se tocada, ela tocou a si própria. Ela se viu, she saw herself ou she found herself. Por exemplo, she saw herself in the mirror ou she found herself lost in the jungle. Ela se achou, se encontrou perdida, se viu perdida. Ela se imaginou, she pictured herself. She pictured herself
Tem até a novela agora das 8 que tem usado, tem a música, tema, né, que fala Picture yourself in a boat on a river. Quer dizer, imagine-se num barco, né, num rio. Então, aqui é o caso do reflexivo. Esse se feriu ou feriu-se seria herself, himself, myself, yourself, ok? No caso aqui, eles se feriram. Ela o feriu e ele a feriu também, ou seja, um feriu o outro. No caso aqui, they hurt each other. Each other seria o se nesse caso. Outros exemplos, por exemplo, eles se amam. Um ama o outro e o outro ama um. Eles se respeitam, eles se ajudam. Em inglês ficaria they love each other, they respect each other, and they help each other. Ou seja, nesse caso aqui, o se tem a ver com uma ação mútua entre duas pessoas. E o quarto caso, eles se feriram, todos se feriram mutuamente, várias pessoas envolvidas, agora não são simplesmente duas pessoas como no caso anterior, eu vou falar they hurt one another. One another significando uns aos outros. Então, eles se amam, quer dizer, várias pessoas amam-se umas às outras, eles se respeitam, respeitam-se, né? E eles se ajudam mutuamente, todos eles. Seria aqui no caso, they love one another, they respect one another, and they help one another. E, por último aqui, eles se feriram, autoflagelaram, ou seja, se eles próprios feriram-se a si mesmos, então, they hurt themselves. Outros exemplos, eles não se amam, eles não se respeitam. No caso, they don't love themselves, ou seja, não têm amor próprio. They don't respect themselves, não se respeitam a si mesmos. Ok? Pois bem, aqui foi o Time English Boutique, com mais uma dica de como usar o inglês bem, mesmo que você tenha que fazer referências com a língua mãe, o português.